6h20, CNN Money de volta. Como dissemos aqui desde a abertura do Money, a semana promete ser agitada em Brasília. No meio dessa campanha mais aquecida e com tons ali preocupantes dos presidenciáveis, o Congresso Nacional vai retomar os trabalhos e deve discutir o projeto que criminaliza os erros de pesquisas eleitorais. Os parlamentares também devem tratar do impasse envolvendo o piso salarial da enfermagem, que demandou até decisão do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu o reajuste, provocou ali um alívio no setor de saúde, mas não resolveu o problema. Sérgio Vale, nosso comentarista de economia, sempre às segundas-feiras conosco, já está aqui. Sérgio, bom dia. Eu e Priscila tratamos aqui do descolamento do otimismo do mercado com a realidade de decisões que precisam ser tomadas e o Congresso Nacional, no meio desse clima mais elevado das eleições, tem uma pauta que preocupa, né? Como é que você está vendo essa retomada do Congresso no meio desse clima de tensão? Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia, Pri. Olha, a gente está vendo o Congresso funcionar, na verdade, como ele tem sido desde o ano passado, né? Em 2021, a gente viu no segundo semestre as questões relacionadas ao precatório, a quebra da regra do teto aparecer, e desde então o Congresso está trabalhando mais com medidas que pioram o cenário fiscal do que ajudam. Esse artigo que você levantou de ontem, do Marcos Mendes e do Marcos Lisboa, coloca muito as preocupações que a gente vai ter a partir do ano que vem com o Congresso, que está à centro-direita, mas que tem uma característica muito negativa de, em vez de melhorar o perfil fiscal, piorar. E o que a gente está vendo acontecer até o final do ano, e que coloca grande risco, especialmente se tiver uma transição, se o presidente Bolsonaro perder e o ex-presidente Lula vencer a eleição, a gente pode ter aí uma corrida muito negativa em termos de aumentos de gastos programados para o ano que vem, que piora ainda mais a situação fiscal. Sem falar que você vai ter que rediscutir o orçamento do ano que vem, eventualmente em outras bases, se o ex-presidente Lula ganhar, e vai ter a discussão da regra do teto pela frente. Tudo isso que a gente está vendo de como o Congresso se comporta em relação à questão fiscal não dá uma perspectiva muito positiva que a gente vai conseguir aperfeiçoar os instrumentos que tem hoje. O grande receio que se tem, talvez o mercado aprendeu ao longo da semana passada, é que, olha, essa regra do teto que vai ser transformada, vai ser mudada ano que vem, pode ser que ela seja piorada em vez de ser melhorada. Então, o risco fiscal que já era muito grande começa a ficar pior. E a gente vai ver, infelizmente, esse cenário continuar acontecendo até o final do ano, pelo menos. Sérgio, eu queria abordar um pouco mais essa questão dos riscos fiscais, né? Porque a gente viu que a primeira semana do segundo turno foi uma semana marcada por cada dia um novo anúncio de novos gastos, reforço do Auxílio Brasil, promessa de 13º do Auxílio Brasil, renegociação de dívidas, benefícios para taxistas. Essas medidas, alguns jornais estavam destacando no final de semana, somam cerca de 16 bilhões de reais. Parece que há uma normalização, né, desse aumento de gastos. Minha pergunta é, como exatamente a gente consegue explicar para quem está nos assistindo, qual que é o risco desse aumento de gastos que acontece de forma desenfreada, inclusive com previsão de PECs do Auxílio Brasil, incorporando o orçamento secreto, tornando tudo constitucional. Como que a gente encaixa isso nos impactos que esse aumento de gastos traz para a economia? Olha, eu acho que essas questões de curto prazo que a gente está vendo agora, de impacto eleitoral, tem efeito nesse momento para 2022, eu diria que tem espaço aí para você evitar que isso continue acontecendo no ano que vem, né? Eu acho que a preocupação maior que a gente vai ter que olhar aí nos próximos meses é, como eu falei anteriormente, em relação à discussão da regra do teto, como é que ela vai ser trabalhada para o ano que vem, mas os gastos programados para 2023, que a gente ainda precisa entender como vão ser incorporados na estrutura orçamentária no ano que vem, que não estão muito claros. Vai ter aumento do salário mínimo de fato ou não? Isso é uma pauta do ex-presidente Lula que vai entrar em discussão nas próximas semanas. O que vai ter de aumento do funcionalismo no ano que vem? O que vai ter exatamente de precatório? Então, assim, tem um cenário de gasto mais estrutural relacionado a essas demandas que já estão aí atrasadas, de certa forma, ao longo dos últimos 2 anos, especialmente salário de funcionalismo, que a gente vai precisar acompanhar com bastante cuidado de como é que vão ser incorporadas no ano que vem. Essas mais eleitorais que a gente está vendo agora, tem chance muito grande de fato, ficar localizada agora como impacto eleitoral em 2022 e não se perpetuar a partir do ano que vem. Acho que é mais preocupante essas outras demandas que estão, de fato, represadas e que vão voltar com intensidade aí depois do cenário eleitoral.
Sérgio, só para a gente terminar, o indicador mais importante dessa semana é o IPCA de setembro, certamente porque trará a terceira deflação seguida. E isso já virou parte, por exemplo, da campanha do presidente Bolsonaro. Afinal de contas, ele tem isso para mostrar. São 3 deflações seguidas e nós aqui sempre perguntamos para vocês o quanto isso é sustentável e o quanto isso pode ajudar no controle do processo inflacionário mais para frente. Olha, Thaís, 3 meses seguidos de deflação é algo que a gente nunca viu na história do IPCA desde que ele começou nos anos 80. Então, é um cenário inflacionário de certa forma inédito que a gente está vendo acontecer agora. E ajudou muito, né? 3, 4 meses atrás a gente estava falando de inflação esse ano entre 9 e 10. A gente está falando agora de uma inflação entre 5,5% e 6%. Isso ajuda muito a inflação do ano que vem. A gente está vendo as expectativas cederem, mas não ajuda naquilo que o mercado, todo mundo que está assistindo agora está esperando, que é uma queda da taxa de juros. Isso só vai acontecer depois de um cenário fiscal mais claro no primeiro semestre do ano que vem. Tudo isso que a gente estava falando anteriormente impede que o Banco Central faça uma queda de juros mais forte rapidamente, né? Ele vai esperar o primeiro semestre para saber o que vai ter de alta de funcionalismo, o que vai ser especialmente a regra do teto, para aí começar a baixar a taxa de juros. Então, a inflação está boa, está menor, mas para juros cair, a gente vai ter que esperar um bom tempo ainda. Sérgio Valli, nosso comentarista de economia, muito obrigada por essa leitura aí, sempre completa sobre o panorama da economia aqui no Brasil. Uma boa semana para você. Para você também, Pri e Thaís, até a próxima.